Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Descompressão Corporativa. Hoje a gente vai falar de um assunto interessantíssimo que eu estou muito animada para começar a nossa conversa. Nós vamos falar com o psiquiatra e com o palestrante Fernando Fernandes, onde a gente vai explorar uma série de coisas que a gente vê hoje na internet, falando de TDAH, de depressão, bipolaridade, transtornos de personalidade e muito mais. Então vamos conversar aqui o nosso papo com o Fernando. Muito obrigada, Fernando, por você estar aqui. Olá, Adriana. Eu que agradeço pelo convite e vamos lá, tem bastante coisa para conversar. Eu acho que até o tempo é pequeno para tanta coisa que eu estou interessada de saber de você. Vamos lá, eu tento condensar. Não, pode falar, porque a gente quer beber aí da tua fonte. Vamos lá, então. Então, uma das coisas que, como eu comecei a falar agora, né, a gente vê... até a gente estava conversando da questão de modismos, né? Modismos de falar de algumas doenças que ficam mais em voga, que talvez sejam consequências do cotidiano que a gente vem tendo, né? Pode ser afetado, por exemplo, muito estímulo e as pessoas ficarem mais depressivas porque não conseguem lidar com a falta de dopamina, não sei. Ou, de repente, muitos estímulos e eu fico dispersa, perco o foco e aí diminui o meu aprendizado, que seria o TDAH, né? Então, como é que a gente lida com isso? Como que você vê que a rotina do dia a dia que nós estamos tendo afeta ou desencadeia algumas questões de doença, né? Nossa, falou bastante coisa, vamos lá. De fato, de tempo em tempo na psiquiatria, eu já estou tempo suficiente para ter visto algumas modas diagnósticas, né? Teve a moda do pânico, isso já faz algum tempo, do transtorno bipolar há algum tempo atrás. Qualquer pessoa que tinha uma instabilidade emocional era taxada como bipolar, né? De uma maneira até um pouco leviana. E hoje em dia tem também os diagnósticos que estão muito na moda, né? Que as pessoas acabam achando que tem, né? Eu acho que talvez os que recentemente estão na moda, transtorno do espectro autista, fala-se muito mais disparado o déficit de atenção. Sim. Né? Hoje em dia muita gente fala que tem déficit de atenção. E quando aparecem esses modismos, entre aspas, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é porque fala-se mais sobre o transtorno, então possibilita, né, que a gente converse mais seriamente, passando uma boa informação de qualidade científica para as pessoas. Aí as pessoas passam a reconhecer mais os transtornos, reconhecer mais precocemente, buscar tratamento, diminuir o preconceito. Esse é o lado bom de se falar mais sobre o transtorno. Claro. O lado ruim é que acaba banalizando um pouco. Banalizando um pouco os diagnósticos e aí, infelizmente, também as propostas de intervenções que aparecem aí por profissionais, às vezes, que não são qualificados, enfim. E cria-se um mercado em volta disso. Isso é o lado ruim. Né? E o TDAH talvez seja um desses transtornos da modernidade. Né? A verdade é que o nosso estilo de vida atual, a gente acaba exercitando uma rotina que induz alguns tipos de, entre aspas, sintomas, mas que eles são muito mais frutos do nosso comportamento, do modo com que a gente organiza as nossas atividades, do que um sintoma de fato. O déficit de atenção, por exemplo, essa é uma coisa que se questiona um pouco hoje em dia em alguns meios, mas que no meio acadêmico é consenso ainda. Ele começa na infância, na pré-escola. Então, um déficit de atenção que começa na vida adulta é altamente questionável. E assim, diariamente. Ontem mesmo eu lembro de uma paciente minha que falou: doutora, eu tô com essa hipótese, teve gente que falou que eu posso ter déficit de atenção. Mas é uma pessoa que teve desde a mais tenra idade, na escolinha, lá um desempenho brilhante, fez direito no Largo São Francisco, tem mestrado, nunca teve problema de desempenho algum, nunca teve problema de atenção, mas que agora que está tendo que cuidar do marido que está enfermo, cuidar do filho que está em casa e home office, um monte de aplicativo aberto, fazendo as tarefas dela de advogado, um monte de janela aberta, conversando com um monte de gente no WhatsApp, de repente apareceu para ela alguns sintomas que lembram déficit de atenção. E o curioso, Adriana, é que assim, se a pessoa fizer um checklist de sintomas, vai, bateu direitinho. Sim, mas, é verdade. Não é? Mas aí quando vai num profissional, né, que
tem discernimento, vai falar, vai colher a história da pessoa, vai entender o contexto nos quais aparecem esses, entre aspas, sintomas, e aí vai ver que não se trata de um transtorno. Se tratam de resultantes comportamentais, de percepções da pessoa que, em função da rotina dela, acaba mimetizando esses sintomas. Então, no TDAH, esse é um lado que está aparecendo muito hoje em dia. Você sabe que a gente trabalha com neurociência, né? A gente representa uma empresa americana que a gente distribui, que fala como que você usa a neurociência para ajudar a mudança de hábitos, de comportamentos. E uma das coisas que o David Rock fala é que hoje a gente é treinado para ter uma mente mais dispersa, porque a gente faz tantas coisas e que o cérebro não foi criado para ser multitask. Então, como a gente faz muitas coisas, a gente ensina o cérebro a desfocar ao invés de focar, porque o aprendizado vem do foco. Fundamental. Você está falando com outras palavras que eu disse aqui. O nosso comportamento acaba induzindo esse sintoma de não se manter focado. Porque eu lembro que quando eu estudava, né, na época vamos pegar a época médica, por exemplo, né, mas sempre foi assim, a gente abria um livro, lia um capítulo de um livro. Hoje em dia, eu atendendo alunos de medicina, falam, doutor, eu não sei como você conseguiu se formar sem internet. Então, abre um monte de janela, um monte de fontes, um aplicativo aqui, outro ali, e fica aquela coisa que ele tem que mobilizar a atenção de uma forma múltipla. Né? A gente não, a gente queria, que eu me coloco, a gente tem a idade parecida, né? A gente precisava do quê? De silêncio e um capítulo de livro para estudar, não, né? Até hoje preciso de silêncio e o livro na mão. Agora, os jovens estudam, tudo é válido, né? Mas a gente só precisa entender o contexto para entender como se expressam esses, entre aspas, sintomas que as pessoas reconhecem. Multiplataforma, multissensorial, e é lógico que o cérebro vai acabar se adaptando para tentar corresponder a essa demanda. E aí que surge esse sintoma que acaba mimetizando, né? Um transtorno de fato. E aí, assim, eu vou falar uma coisa que é estranha, mas assim, às vezes eu não sei se as pessoas têm, de fato, um distúrbio de atenção ou um TDAH mesmo, ou o jovem, não só o jovem, mas principalmente o jovem, usa isso como uma desculpa por não ter uma força de vontade ou prioriza mais o prazer do que o dever, não sei. Eu acho que é fundamental, essa é uma discussão moral, inclusive, porque um diagnóstico desresponsabiliza de uma certa forma a pessoa. Exatamente, é isso meu medo. Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio, porque é uma questão muito delicada ela. Se por um lado nós não podemos sobrecarregar uma pessoa que está passando por uma condição, que está vivendo sintomas de um transtorno, por outro lado nós não podemos desresponsabilizar essa mesma pessoa, ainda que ela tenha um diagnóstico. Porque o diagnóstico é uma condição que a pessoa porta, não é uma condição que a pessoa é. Então, por exemplo, vamos pegar uma doença que acontece em fases, um transtorno que acontece em fases como o transtorno bipolar. O transtorno bipolar ele tem episódios maníacos, pode ou não ter episódios depressivos, a maioria dos portadores tem, eventualmente, mas quando ele está estável, tratado, terapeutizado e livre de sintomas, ele não é um bipolar, ele porta uma condição. Então, de fato, a gente não pode sobrecarregar essa pessoa quando ela está passando por um episódio depressivo. Por outro lado, o transtorno ou os sintomas que porventura ela tem apresentado em um momento não podem desresponsabilizar essa pessoa nos momentos em que ela está estável na vida. E é preciso muito discernimento, preciso muito se livrar de preconceito para poder orientar essas pessoas, e essa pessoa precisa muito autoconhecimento também, além de conhecer o transtorno, muito autoconhecimento. Eu dei o exemplo do transtorno bipolar porque é uma doença que desde há milênios se conhece que ela ocorre em fases, mas vamos pegar uma pessoa que tem déficit de atenção, uma pessoa, de fato, uma pessoa que tem desde a infância, diagnosticado, está tratado, se os sintomas estão controlados, essa pessoa sim deve ser responsável por manter uma rotina bacana e dedicada, seja aos estudos, seja ao trabalho ou ao autoaperfeiçoamento. Então, se por um lado a gente não pode
culpar a pessoa pelos sintomas que ela tem, por outro lado, nós não podemos desresponsabilizar totalmente. Então, como dizia Aristóteles, né, ele falava assim, a virtude está entre dois vícios, um por excesso e um por falta. Então, a gente precisa encontrar esse discernimento. A gente que eu digo, tanto profissional, formador de opinião, e a gente precisa ajudar a pessoa também a encontrar esse equilíbrio. Quando você pensa na volição, né, que é a vontade da pessoa de fazer, e você vê que tem uma questão da vontade, da determinação ser mais fraca. Isso faz parte do quadro do TDAH ou não? Tipicamente do TDAH, não. Tá. Tipicamente, a gente não usa nesses termos. Apesar que muitas vezes, isso, por exemplo, faz parte do quadro, tipicamente do quadro da depressão, por exemplo. Sim. Algumas fases mais tardias da esquizofrenia, isso pode acontecer. Então, esse é um sintoma inespecífico, mas que não faz parte do quadro do TDAH. Mas o que muitas vezes as pessoas confundem? Que muitas vezes o resultado final acaba sendo o mesmo, de não começar ou de não concluir as tarefas. É isso mesmo. Então, o resultado final acaba sendo o mesmo, apesar de que o mecanismo psicopatológico por trás é totalmente diferente. Sabe, é uma coisa que eu ensino até os residentes quando eu dou aula, né? No caso, eu dou aula da entrevista do paciente em depressão. Eu falo assim, resultante comportamental é uma coisa. A gente precisa investigar o sintoma que está por trás. Uma pessoa fala assim, eu não saio da cama. Eu brinco, quando alguém me fala, eu não saio da cama, eu falo, por quê? Você está com o pé quebrado? Não, doutor, é que eu não saio porque não tenho vontade. Ah, tá bom. O outro pode não sair porque sente muita angústia. O outro pode não sair porque tem que enfrentar a convivência com as pessoas e está muito difícil. Então, o resultado final, ele é muito importante, mas a gente tem que investigar, obviamente, o que está por trás desse resultado final. E o quanto que, por exemplo, né, porque a psiquiatria, ela estuda esses comportamentos e coloca os remédios, né? Agora, os remédios, eles também fazem resultado diferente para cada pessoa. Então, alguns remédios, as pessoas se adaptam melhor, outras menos. Como é que é feito esse processo? Bom, vamos lá. Existe uma certa margem de variabilidade de resposta individual, mas também existem os estudos que garantem estatisticamente que aquela intervenção vai ter um resultado positivo. Então, como é que funciona isso? Vamos falar de remédio. Remédio é mais fácil. Então, está sendo testado um novo remédio para a depressão, por exemplo. Então, tem várias fases de estudo para aprovação desse remédio. Aí eu vou pular as fases iniciais, que começa com cobaias, depois com pessoas saudáveis. Vamos chegar no ponto que trata uma pessoa que está doente mesmo, uma pessoa que tem o diagnóstico. Para esse remédio ser aprovado, a primeira coisa, ele tem que ser melhor que o placebo. Placebo é aquele comprimido Sim. inócuo, que o pessoal brinca de farinha, né? Comprimido de farinha. E esse remédio tem que mostrar que ele tem uma efetividade contra os sintomas da depressão maior do que o placebo. Depois disso, a gente tem que comparar com outros remédios que já estão aí circulando, os outros remédios que já estão disponíveis. Então tem que ter um desempenho no mínimo e semelhante, porque senão não tem sentido também. E aí, para garantir que esse remédio aí não seja, vamos dizer assim, que ele tem essa ação na maior parte das pessoas, os estudos têm que ser que a gente chama multicêntricos. Então, eles têm que acontecer em vários países, com pessoas de diferentes etnias, com diferentes níveis sociais, diferentes níveis culturais. Tem que ser uma amostra bastante heterogênea para ser bem representativa das diferentes populações que esse remédio vai ser usado. Então, há países, por exemplo, que não aprovam uma medicação cujo estudo não foi testado no país. Uhum. Então, há países assim que para aprovar determinada medicação, quando a gente faz essa fase multicêntrica que se fala, tem que ser testado naquele país. O Brasil é assim também, né? Se eu não me engano, o Brasil, até onde eu lembro, era assim. Não sei se mudou recentemente, mas é assim. Então, precisa ser. O que acaba sendo bacana, porque gera trabalho de pesquisa dentro do país e a população se beneficia, né, disso. Uma curiosidade sobre isso. Em psicologia, uma vez levantaram no estudo que assim, eu não vou saber o número exato agora, mas a imensa maioria dos estudos é feita com qual população, Adriana? Vou te dar uma chance para você chutar.
Com os alunos. Com os alunos das faculdades. Então, a maioria dos ensaios, né, dos estudos, não só ensaios clínicos, mas os estudos em psicologia são feitos com alunos de psicologia. Por causa disso, esse viés de seleção, né, porque acaba sendo a população que está lá disponível para fazer o estudo. Então, é muito interessante isso. E aí... Só uma parte. E eu sou testemunha disso porque a gente trabalha com testes. E para aprovar testes, a gente não acha público que se voluntaria para fazer os testes. Então, você acaba indo para as universidades. Pois é. E aí eu imagino um professor universitário de psicologia está fazendo um estudo, quem que está lá para ajudar, né? Os alunos. É assim que funciona. Então, quando se fala de aprovação de um remédio em medicina, tem essa questão dos multicentros. Isso aí ajuda bastante. Mas mesmo assim, quando a gente vai tratar com o indivíduo, a resposta é particular. Para isso que existe o segmento, para isso que existem os ajustes de dose, para isso que existem as estratégias de potencialização. Então, por exemplo, no tratamento, falando de um transtorno que é bastante comum, que é a depressão, por exemplo. Então, existem aqueles antidepressivos de primeira linha, de segunda linha, existem as medicações adjuvantes que a gente pode usar para potencializar o tratamento e assim por diante. Então, a gente acaba individualizando dentro do conhecimento científico, então não é uma coisa aleatória. O que é primeira linha, segunda linha? Primeira linha são aquelas medicações. Aí é bem interessante isso, né? O que faz uma medicação ser de primeira linha ou de segunda linha? São muitas coisas, mas a gente pode resumir em basicamente duas. Primeiro, é uma medicação bastante eficaz. Então primeira linha. Aí que tá, mas não é só isso. É uma medicação bastante eficaz, mas a gente tem que pôr no outro prato da balança a tolerabilidade da medicação. Então, por exemplo... Os antidepressivos tricíclicos, muito usados nos anos 70, por exemplo, são medicações extremamente eficazes. Mas hoje não são de primeira linha, apesar de serem eficazes. Aí você me fala por quê? Porque o perfil de efeitos colaterais não é tão favorável quanto das medicações mais recentes. Então, são extremamente eficazes, mas por conta do perfil de efeito colateral não ser tão favorável, passa a ser de segunda linha. Entendi. Então, o que acontece? Um grupo de especialistas pega todas as evidências científicas que existem, todos os papers, ensaios clínicos, e vão vendo quais foram as medicações mais eficazes. No outro prato da balança, coloca a tolerabilidade e segurança dessas medicações e faz as indicações. Então, tem medicação, por exemplo, que é extremamente eficaz para determinados quadros psicóticos, mas engorda muito. Ou favorece muito o ganho de peso. Então, apesar dela ser eficaz, ela é eficaz. Não vamos desprezar essa medicação, mas vamos tentar outra primeiro. Tem uma medicação, o caso mais clássico disso, talvez recente na psiquiatria, é uma medicação chamada clozapina, que ela é muito importante para o tratamento da esquizofrenia. Só que ela pode causar um efeito colateral sanguíneo que pode ser grave, que diminui lá um determinado tipo de célula no sangue. Então, o que se faz hoje em dia? Tentam-se outras medicações, mas se o paciente ainda continua com sintomas e a esquizofrenia é uma doença grave, então a gente usa essa medicação num segundo momento e a gente faz um controle sanguíneo de segurança. Então, é um exemplo. E as diretrizes trazem isso bonitinho. Então, tem gente que acha que é meio aleatório o tratamento em psiquiatria. Não é. Existem medicações de primeira, de segunda linha, as estratégias de potencialização que nós individualizamos. A partir dessas evidências, nós individualizamos para o determinado paciente. Nossa, muito legal isso. Porque às vezes a gente não sabe, né, que tem essas questões e acaba sendo usando as tradicionais, enfim. Agora, tem uma coisa que eu percebo, que é o aumento, pelo menos de se falar, como você já disse isso no início, né, de aumento de falar de depressão, mas o fato é que aumenta o número de pessoas mesmo, de fato, depressivas. Olha, essa é uma pergunta interessantíssima. Quando me perguntavam isso nas entrevistas até 2017, qual era a minha resposta? Que ela continua valendo parcialmente. Assim, olha, graças a Deus fala-se mais sobre depressão, diminuiu o preconceito. E aí o que acontece? As pessoas acabam buscando mais tratamento. As pessoas se reconhecem mais com depressão, então causa-se uma impressão de que está aumentando, mas depressão sempre foi uma doença muito prevalente, muito estável ao longo do tempo, inclusive. Em torno de 18% das pessoas ao longo da vida vão ter um episódio depressivo. Em São Paulo, e é um número bem reproduzido esse, em torno de 5,5% das pessoas ao longo de um ano. Então, se pegar 100 pessoas ao longo de um ano, 5,5 vão ter, 5 ou 6 aí, em média, vão ter depressão. Mas você vê, pelo menos eu vejo ao meu redor, conversando com as pessoas, claro que
não é todo mundo que fala, mas a gente vê quantas pessoas estão tomando. Ah, tá. Esse é um outro ponto. Elas não são depressivas, mas elas estão tomando. Ah, vamos lá. Eu não falei ainda do aumento, né? Da questão do aumento. Então, depressão ela é muito prevalente. Então, se as pessoas reconhecerem a depressão, ela aparece muito mesmo. Então, normal, até aí tudo normal. E eu falei que até 2017 era essa explicação e parava por aí. Porém, em 2017 saiu um estudo populacional norte-americano que foi muito emblemático. Eu acho até que ele é um estudo muito pouco comentado, que mostrou de 2005 a 2015 um aumento grande da prevalência de depressão. Foram ver, bom, vimos na população em geral, qual será a população que está vulnerável a isso? E aí foram investigar, será que tem diferença entre etnias? Não. Será que tem diferença entre faixa de renda? Não. Escolaridade? Não. Homem e mulher? Não. Ambos aumentaram. Mulher tem o dobro de depressão que homem por razões hormonais, mas aumentaram igual. Foram ver idade. Adolescentes e adultos jovens tinham um aumento muito grande. E aí essa é uma coisa que eu vejo pouca gente se debruçar, mas eu fiquei muito pensativo sobre isso, né? E qual é a conclusão a que eu cheguei? Né? Esse é um conhecimento que está em construção, porque em medicina é muito fácil a gente ver que algo está acontecendo, é muito difícil explicar por que está acontecendo. Então por que está aumentando a depressão? Né? Isso é algo a se pensar. Com certeza algo na formação dessa geração os tornou menos resilientes de alguma forma ao desenvolvimento da depressão. Sim. Ou pelo menos dos sintomas depressivos. Então, algo aconteceu com essa geração, né, que os tornou mais propensos a apresentar os sintomas da depressão. Então, de fato, está aumentando. Talvez não naquelas formas mais graves, psicóticas, melancólicas, né, dos tratados antigos de psiquiatria. Mas a apresentação de sintomas depressivos está aumentando sim. E algo aconteceu na formação dessa geração. Tem alguma coisa, inclusive do ponto de vista cultural, na formação deles, que está propiciando o aumento dos sintomas depressivos. E esse é um fenômeno pouco comentado. Agora, se a gente for ver outros transtornos, como o transtorno bipolar, esquizofrenia. A esquizofrenia é um caso à parte que tem a questão do uso de substâncias que pode aumentar, né, a incidência de esquizofrenia. Substância, drogas, né? Substância, no caso do transtorno bipolar, a gente não vê esse aumento, não dessa forma. Por que isso, né? Porque na depressão, os fatores ambientais, os fatores de formação, as experiências de vida da pessoa ao longo da formação podem torná-la mais vulnerável à depressão do que a outros transtornos. Então, a depressão, nesse sentido, ela é mais plástica. Experiências de vida, sobretudo na primeira infância, podem favorecer muito mais a depressão do que favorecer outros transtornos. Então, é bem interessante essa discussão. Eu acho que tem duas coisas que eu queria comentar do que você falou. Primeira, que tem aquele livro Geração Dopamina, que eu acho que dá uma explicada também, né? De por que as pessoas hoje, os jovens, né, eles têm realmente o que você falou, mais intolerância, né? Ou menos tolerância a ser frustrado. Então, ele está acostumado com muitos estímulos e o corpo acostuma mesmo com o excesso de dopamina, que vem dos prazeres imediatos, vem até de um... Sim. E aí, do TikTok que está passando e vai dando, enfim, descargas, essa coisa da própria rede. E uma outra coisa que eu queria comentar é da maconha. O que eu ouvi falar, e aí você me ajuda com... né, que você é mais científico que eu aqui, o que eu ouvi falar é o seguinte, que a maconha na minha geração, ela era uma maconha menos alterada. Então, ela tinha um equilíbrio entre o THC e o canabidiol, né, canabidiol. E ela tinha o CBD, né? Então, o THC e o CBD, eles eram quase equivalentes, não exatamente igual, mas equivalentes. Que hoje tem uma mudança na produção até, que eles colocaram muito mais THC, que é o fator alucinógeno, e menos... então, desbalanceia. Então, enquanto você tem, sei lá, 3%, 4% de CBD, você tem 25%, 30% de THC. E esse desbalanceamento causaria
depressões ou transtornos bipolares, ou enfim. Não sei se isso é pertinente ou não. Olha, tamanho é o poder econômico desse mercado que até essa fase de só aumentar o THC já passou. Agora, em países, em lugares que isso é autorizado. É autorizado, você até escolhe lá. Tem um cardápio que você escolhe a quantidade. Então, lá eu até fico tranquila, porque lá está claro. O que me preocupa aqui no Brasil, que como não é autorizado, então as pessoas fazem de uma forma... Pois é. Eu só não iria tão longe de dizer que lá está tranquilo. Sabe por quê? O uso da maconha, isso já é muito bem documentado, né? O uso da maconha uma vez por semana, não precisa muito, não precisa todo dia, não precisa uso pesado, não. Uma vez por semana na adolescência está associado com aumento do risco de esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, diminuição do QI, então isso acontece, e a síndrome amotivacional, que é aquele estereótipo do maconheiro, né? Sabe? Sei. Isso acontece mesmo. Agora, por que isso fica um pouco nebuloso e as pessoas não percebem isso? Parece papo de gente velha que quer botar medo, né? Que quer tirar ele de lá. Porque existe um mercado enorme em cima disso que mostra muito o contrário. As pessoas que entram nessa roleta russa e apertam o gatilho e não aconteceu nada. Né? E de fato existe muita gente assim, né? A gente tem amigos, claro, observa. Eu também. Eu tenho um amigo do jiu-jitsu que ele vinha fumando maconha no carro antes do treino e ia treinar duro pra caramba, difícil ganhar dele, me batia lá, às vezes eu batia, às vezes ele batia, e não mudava nada, e produtivo, não mudava nada a vida dele, existe isso. Só que os casos que dá ruim, como falam os jovens, né? Esse é a gente que vê. A gente que eu digo é o profissional de saúde que acaba vendo, e há casos muito tristes. Há casos em que foi desencadeado um transtorno psicótico que, não sei, talvez teria sido desencadeado de qualquer forma sem a maconha, não sei, talvez não. Talvez sim, mas talvez não também. Então a gente vê uns casos tristes assim, né? Eu tenho pacientes que eu acompanho assim, cujo desencadeamento dos sintomas psíquicos, hoje tem diagnóstico de esquizofrenia, foi por causa da maconha. A redução do QI, isso aí foi muito bem documentado, né? Teve um estudo Nova Zelândia, teve um estudo sueco que mostrou muito bem isso. E não precisa usar pesado, uma vez por semana na adolescência. Ah, mas eu uso, não acontece nada. Ah, mas eu vejo o pessoal usa, não acontece nada. Sabe, é aquela coisa, né? Não é porque você apertou o gatilho numa roleta russa que é recomendável, se não aconteceu nada, que é recomendável que as pessoas façam uma roleta russa. Então, é esse o ponto. Então eu vejo, sabe, Adriana, só para assim, encerrar o meu ponto nessa questão, assim, eu respeito muito a discussão quando ela se pauta em, na verdade, por exemplo, da liberdade individual. Não, eu acho que a pessoa tem que ter liberdade, ainda que exista o risco, do mesmo jeito que existe risco também em usar o cigarro, do mesmo jeito que existe risco em comer hambúrguer todo dia, do mesmo jeito que existe risco em beber uma bebida alcoólica. Se a pessoa quer, ela tem que ter a liberdade individual dela. Até é ok, é uma discussão moral que é válida, mas quando se diz que usar maconha é seguro, não, aí está entrando no campo da mentira mesmo. Vamos lidar com a verdade para discutir o tema, né? Gostei disso, porque essa coisa da segurança é o que você ouve falar, não, mas isso é natural. É seguro, não, mentira. Mentira. E assim, essa é uma verdade da vida. Não é porque uma coisa está dando certo que ela é certa. Eu costumo usar a figura da roleta russa. Você apertou o gatilho, não aconteceu nada. Ah, tá vendo? Tá vendo como é seguro? Não, não é seguro. Com você não aconteceu nada, mas para algumas pessoas vai ser muito ruim. E não tem como prever, viu, Adriana? Não existe até hoje, olha, um exame, alguma avaliação genética ou coisa parecida. Fala, não, para você é seguro isso. A pessoa vai saber só usando. Histórico familiar? A história familiar, sem dúvida nenhuma. Então, isso aumentaria a chance. Aumentaria a chance, não reduziria. Exatamente. Mas quando a gente, pelo que eu conheço, né, o cérebro do adolescente, ele não está formado. Hoje a gente sabe que ele vai terminar de ser formado 22, 23 anos, né? E antes a gente achava que já chegou na adolescência, está tudo pronto. Ah, Adriana, fundamental. Foi bom você ter lembrado, porque não dá para a gente avaliar a priori que é seguro, mas existem alguns fatores que dão mais
trazem mais perigo. Um deles você falou, história familiar. E o outro é uso na adolescência. Isso aí não vale só para maconha, não, para o álcool também. Então, uso na adolescência... Porque está informação, as pessoas acham que já está adulto, não é? Não. Esse é um conceito antigo que foi mudado ao longo do tempo, né? Se você ver fotos antigas, a década de 60 era mais ou menos assim. A gente via a criança, era vestido como um mini adulto. Não sei se você, não é? A menina de vestidinho, o garoto de terninho. Às vezes era uma bermuda, mas tinha terninho e colete, né? E a criança, o adolescente não é um mini adulto, né? O cérebro está em formação, a poda neuronal está acontecendo, transformações enormes, né? O cérebro está em desenvolvimento enorme. E nessa fase de maior desenvolvimento, usar a substância, e aí não precisa nem ser uma substância ilícita, pode ser o álcool mesmo, é extremamente deletério. Eu falo, você quer exercer tua liberdade com droga lícita ou até ilícita, é problema teu. Mas uma recomendação eu peço encarecidamente, deixa para depois dos 21 anos, que diminui muito os riscos. É aquela coisa, sempre haverá risco, mas depois, durante a adolescência, a fase pior. Era bem isso que eu queria enfatizar, né? Que na fase adulta o risco diminui porque a pessoa já está formada. Exato. O risco sempre existe, né? Sim, mas o desencadear das doenças, ele diminui o risco. Quando a pessoa já está formada, sei lá, depois dos 25, diminui. Diminui o risco, né? Como eu falei para vocês, na adolescência é muito grande. É a pior fase. E tem gente que acha que é uso pesado. Não, teve um estudo, como eu repito, uso semanal. Aquela pessoa que vai no final de semana com os amigos dar um tapa, né? Ao longo da adolescência fazendo isso, acaba no início da vida adulta com menos QI. Olha. E fora o risco de desenvolver doenças que talvez não fossem desencadeadas, né? Se não fosse esse estresse causado pela droga. Além disso, a gente tem lido alguns artigos falando que nós estamos vendo a primeira geração que está vindo menos inteligente do que a anterior. Isso é verdade. Independente de drogas, já está acontecendo isso? Não, isso já está acontecendo e é pela primeira vez desde que esse conceito entrou em uso na literatura científica. É a primeira vez que isso está acontecendo. É o que eu falo, sabe? Lembra que eu falei agora há pouco? A gente precisa se debruçar um pouco mais sobre isso. Por que os jovens estão apresentando mais sintomas depressivos? Por que os jovens estão menos inteligentes? Só que o conceito original de QI também tem uma coisa, Adriana. Agora eu vou falar em defesa deles, né? Hoje já se sabe que a adolescência ela está esticada tanto para baixo quanto para cima. Verdade. Né? E o QI, ele diz muito sobre o estágio de desenvolvimento que a pessoa está. E não diz tanto quanto a sagacidade da pessoa, como muita gente acha, né? A pessoa que tem um QI é aquela que tem uma sagacidade muito grande. Então, talvez, chegar na vida adulta, talvez não iguale esse QI, porque talvez o desenvolvimento esteja, por alguns motivos, um pouco mais retardado. Então, essa é uma discussão bastante ampla. Muito boa. Então, pode ser que isso esteja acontecendo. Ou pode ser que chegue no final mesmo, né, na maturação, que agora está acontecendo, a adolescência está estendendo um pouco. Até né? 25 hoje, a adolescência. Tem gente até uns 42. Mas talvez iguale, talvez não. Então precisa ver o que a gente está fazendo com nossos jovens. Mudou muita coisa. Por exemplo, eu fiquei estarrecido quando eu descobri um tempo atrás que eu falei, cara, minha caligrafia está mudando. Eu tenho uma caligrafia técnica muito bonita que eu exercitei durante o colégio. Que é raro para médico, né? É raro. Tem gente que brinca, doutor, época que hoje em dia é no computador, né? Mas época que eu escrevi, doutor, vamos falar que é falsa essa receita aqui. Eu tenho uma caligrafia técnica muito boa que eu fui perdendo ao longo do tempo, né? Aí eu falei, acho que eu vou comprar um caderno de caligrafia para sobrar uns 10 minutinhos eu faço. Eu não encontrei, Adriana. Aí eu descobri que os jovens, que isso não é mais valorizado nas escolas, né? Sim. Então, olha, teclar não substitui escrever. Existe um desenvolvimento fino da psicomotricidade que é bastante importante. Então, são coisas que a gente vai ter que lidar. Essas mudanças, inclusive com a tecnologia envolvida, coisas que a gente vai ter que lidar, né, no desenvolvimento da inteligência, da resiliência dos jovens. Até a gente sabe das inteligências múltiplas também, né? Que você tem outros tipos de inteligência, que não é só o QI que importa. Tem outras inteligências, como o Hardner falou, que a gente hoje valoriza muito.
como as artísticas, de comportamento, de saber lidar com soft skills e outras mais. Hoje, aí que tá, é porque pensando assim também, eu não sei se essa geração também está à frente nisso. Porque se eles estão menos resilientes, será que eles estão lidando melhor? Por Não exemplo, sei, eu não tenho esse também. dado. Tem muita coisa. Como eu disse para você, quando a gente fala de psicologia e medicina, é muito fácil ver que as coisas estão acontecendo. Saber o porquê é muito difícil, passa por muita especulação. Mas são convites que a gente tem a refletir. Porque daí, estatisticamente, a gente sabe, só não sabe a origem, né? Exato. Eu costumo dizer assim, saber que está acontecendo é muito mais fácil de saber o porquê. E é engraçado como todo mundo sabe o porquê das coisas, mas às vezes não é tão simples, né? Quando a gente fala de comportamento. E assim, a gente está falando aqui de doenças, de coisas psicológicas, psiquiátricas, mas isso daí permeia o mundo organizacional, porque são pessoas que estão trabalhando. Então, isso também afeta as interações entre na empresa, porque às vezes as pessoas também não conhecem, às vezes até para diagnosticar, obviamente não é a função delas diagnosticar, mas perceber que tem alguma coisa errada. Então, às vezes elas tratam as relações. Eu estou vivendo uma situação que eu não quero entrar muito nesse assunto, mas que você percebe que tem algum transtorno de personalidade de pessoas que estão em cargos altos, tomando decisões, mas elas são, aí nesse caso, na minha opinião, são narcísicos perversos. E que tem esse poder. Às vezes até sociopatas, etc. A gente sabe, até tem pesquisas que mostram isso, que esse tipo de comportamento existe muito no mundo organizacional, em determinadas posições. Só que quando você vê isso agindo, foge pra gente que está olhando dentro de alguém que você acredita que tem uma boa índole, foge à norma. Porque é um nível de manipulação, de jogar com as pessoas, que eu fico, às vezes, estarrecida de ver, sabe? Então, eu estou acompanhando um caso bem de perto disso. Então, sabe? E você vê claramente. Diz para uma pessoa uma coisa, diz para outra pessoa outra coisa. Finge a proximidade com uma pessoa e com a outra. No caso, como eu estou acompanhando e as pessoas vêm me falar, eu sou a pessoa que estou vendo as diferenças de discursos. Então, eu realmente fico... Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses transtornos, né, de personalidade. Como que as pessoas leigas poderiam perceber, ou traços, ou questões? Claro que é muito... Só um profissional que pode fazer, de fato, um diagnóstico correto, para não ser coisa especulativa. Mas, se você puder falar um pouquinho sobre os transtornos... Vamos lá. Estou tentando organizar aqui. Vamos falar primeiro sobre o que são transtornos de personalidade, depois esse tipo de circunstância que você falou. Né? Transtorno de personalidade é um transtorno dito do desenvolvimento. Até o Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação... DSM? Até a versão 4 do Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria, ele ficava até no que se chamava de eixo, diferente dos outros transtornos psiquiátricos, né? Que são doenças ativas que acontecem num determinado momento da vida da pessoa, ou que eclodem em um determinado momento, se tornam crônicas e tal. Ficava num eixo diferente, que era chamado eixo 2, que era coisas do desenvolvimento, né? Durante a formação da personalidade da pessoa, a personalidade é a singularidade mental da pessoa que é desenvolvida ao longo da vida, né? Tem uma parte dela que é herdada geneticamente, uma propensão, temperamento, e tem uma parte que é culturalmente, socialmente aprendida, de acordo com as experiências de vida. Soma-se essas duas coisas, então, uma parte temperamental, uma parte que é relacionada às experiências de vida, e a pessoa vai formando a personalidade dela como todos nós. No transtorno de personalidade, normalmente os sintomas já aparecem, em alguns casos mais graves na infância, mas certamente já aparecem na adolescência, só que aí ainda não fazemos o diagnóstico e eles se cristalizam no início da vida adulta. Uma pergunta que uma mãe já me fez, uma mãe adotiva já me fez, ela falou assim: Fernando, isso aí
é uma coisa que é o gênio da pessoa, ela perguntou desse jeito, ou é uma doença que a pessoa tem, do tipo assim, acho que entre colchetes ela estava querendo dizer assim para mim, você vai tratar e vai melhorar, né? Você vai dar remédio e vai melhorar. Eu diria que são as duas coisas, porque a forma com que a personalidade da pessoa se desenvolveu foi uma forma patológica. Então, isso é algo que a pessoa carrega em si. Diferente do que eu falei agora há pouco do transtorno bipolar. Transtorno bipolar não define a pessoa. Transtorno bipolar é uma condição que a pessoa porta. Essa não, é uma coisa que define a pessoa. É um padrão estável de relacionamento com os outros, de relacionamento com a vida, de visão de mundo. Então, não é uma coisa que vai... num determinado momento, o sintoma aparece, depois desaparece, aparece de novo. Não é uma doença crônica ou uma doença recorrente, é uma forma de ser da pessoa, de lidar com o mundo e com as pessoas. Então é isso, então é muito difícil. Então quando se fala que transtorno de personalidade não tem cura, é verdade. Porém, a expressão dos sintomas pode mudar ao longo da vida, a expressão do comportamento. Alguns transtornos de personalidade, depois dos 40, 50 anos, a pessoa pode melhorar, em outros não. E como sempre, como em tudo na medicina, há gravidades. Então há casos de... sociopatia, casos de narcisismo, que são muito graves, que torna a pessoa intragável, intolerável, e a pessoa acaba até não conseguindo o que ela quer, até em função dessa expressão muito exuberante dos sintomas. Mas há casos mais leves, que são a maioria dos casos, que pode até propiciar instrumentos para a pessoa, não instrumentos éticos, são instrumentos antiéticos, né? E às vezes até imorais, mas que ajudam, entre aspas, a pessoa a subir na carreira. Porque a pessoa consegue manipular um pouco melhor o discurso, a pessoa consegue saber com quem se relacionar e de que forma se relacionar. E acaba colocando, às vezes, propiciando que a pessoa chegue em posições de destaque. Se a gente vê a lista das profissões que tem mais psicopatas, né? É o CEO, né? CEO, e normalmente, se você olhar, são posições... Advogados. São posições que exigem um grau de competitividade para estar lá. Sim. Muitas vezes, né? Dentro da medicina é curioso isso, né? Entre cirurgiões tem muito mais que entre pediatras, por exemplo. Faz sentido. Faz sentido quando a gente pensa, né? Faz. E de fato, cirurgias, de maneira geral, são especialidades muito mais competitivas do que pediatria, por exemplo, né? Então, existe isso da disfuncionalidade, da patologia não ser uma disfunção em determinados contextos, dos sintomas, na verdade, até ajudarem a pessoa a galgar os objetivos que ela quer. E isso que acaba acontecendo num caso como o que você falou. E aí eu vou para esse caso agora. Tá, lá dentro da empresa tem uma pessoa assim, numa determinada organização não governamental, enfim, qualquer... E isso aí pode acontecer em qualquer lugar, pode acontecer dentro de uma companhia, pode acontecer dentro de uma ONG, pode acontecer dentro de uma igreja, pode acontecer em qualquer lugar. Verdade. Isso, né? É que eu falei de empresa, porque aqui como a gente trabalha muito com empresa. E aí vai muito do quê? Da filosofia dessa empresa e dos valores que essa empresa de fato carrega, não os valores que põe lá no site, entendeu? Os valores de fato nas relações humanas que essa empresa valoriza. E é preciso estar atento a isso. Nesse caso são sócios, então tá bem complicado. Aí é muito complicado. Muito complicado. Aí é complicadíssimo, porque daí é de cima para baixo. É muito complicado. Mas, e aí cabe esse olhar para qualquer um que exerce gestão de pessoas, desde do topo da pirâmide até a base, né? De que tipo de valores morais, inclusive, e éticos você quer valorizar dentro dentro da tua equipe, do setor que você organiza. Concordo. No médio prazo, aí tem um estudo que é bastante interessante que fala sobre isso, né? Que entra naquela teoria dos jogos. Essa teoria dos jogos a gente precisaria mais tempo, até uma conversa só para falar sobre isso, né? Mas o fato é que no ambiente em que todo mundo está buscando o melhor apenas para si, o resultado acaba sendo pior daquele ambiente que sim, cada um tem o seu próprio objetivo, mas sempre dando aquela margem, aquela preferência para o ganha-ganha. Tá, eu posso ganhar um pouco menos, mas você também ganha.
que é o dilema do prisioneiro. Outro dia, se você quiser, a gente até conversa sobre isso. Então, será que o gestor ele está atento para valorizar as pessoas que trabalham mais dessa forma no ganha-ganha? Ou será se a Adriana ela tem um rendimento maior que o Fernando? Independente da relação entre eles, eu vou valorizar mais a Adriana. Mas o Fernando talvez tenha um rendimento menor que a Adriana, mas eu vejo o Fernando ajudando outras pessoas a terem rendimento também. Entende? Sim, total. Isso tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado. E isso aí passa. Repito, não é aquela coisinha no site lá que é bonito, todo lugar é bonito, aquela coisinha que põe valores da empresa, né? Os valores de fato que os gestores têm na relação com a sua equipe. Isso tem que ser em todos os níveis. Agora eu não tenho solução porque você falou, se é o CEO, se é o dono, aí eu não tenho muito não tem muito como mudar essa. Não, assim, como a gente entra para fazer às vezes ou intervenções ou desenvolver comportamentos, quando isso acontece, não adianta trabalhar esse nível, porque esse nível precisa de um pressuposto de que as pessoas estão com boa vontade, estão inteiras para poder contribuir. Absolutamente, exatamente. Então, eu não consigo fazer alguma coisa que você precise da colaboração das pessoas se elas não estão dispostas. Ou se elas estão querendo fazer jogos onde eu quero enganar, eu quero manipular para ter vantagem. E aí fica difícil, aí não tem uma transparência, não dá. A base para trabalhar a questão comportamental e de integração, eu preciso ter uma base comum. Se eu não tenho, fica difícil. Não, fica difícil, Adriano. Por isso que eu digo que tem uma coisa a priori. Se os gestores de uma determinada organização, qualquer que seja, né, já não estão valorizando isso a priori, você não tem com que trabalhar. Não. Exatamente. Não. Valorizando o quê? As relações de ganha-ganha, de cooperação. Exatamente. Se não tem um pressuposto acordado e combinado e que a gente vai seguir de verdade. E cá entre nós até de seleção de pessoas que estão dispostas a trabalhar de uma maneira, dessa maneira, né? Dessa maneira ética. Aí é difícil, não tem material para trabalhar mesmo. O que você tem visto mais presente no seu consultório? Então, aí tem um viés que às vezes quem não é médico não conhece isso, né? Como eu trabalho com transtornos do humor na universidade, faço parte do grupo de transtornos do humor, lá do professor Ricardo Moreno, professora Doris Moreno lá na USP, eu acabo recebendo mais pacientes com transtornos do humor, apesar de trabalhar com psiquiatria geral, né? Transtornos do humor são depressão e transtorno bipolar. Os outros transtornos não incluiriam do humor? Não, aí existem os... assim, né? A psiquiatria é uma só. Então, a gente põe em capítulos de forma, muitas vezes, artificial, né? Mas existem os capítulos grandes da psiquiatria. Um deles, os principais, são os transtornos do humor. Os transtornos psicóticos, que são aqueles que as pessoas têm delírios e alucinações. Esses dois capítulos existem nos manuais de medicina desde a Grécia Antiga. Na Grécia Antiga havia 5 transtornos psiquiátricos. Um deles era a melancolia, que era a depressão, né, e tinha a mania e a paranoia. Né? A mania, no caso, alterações comportamentais, né, de aceleração psíquica, e havia a paranoia, que eram delírios e alucinações. Ou então persecutórios. Persecutórios, são os delírios, né? Aí delírios tem de várias formas, vários conteúdos. Tem os delírios persecutórios, delírios de grandeza, delírios de ruína, por exemplo, né? Então, esses grandes capítulos dos transtornos psicóticos e dos transtornos do humor, desde a Grécia Antiga, existe. Aí existem os transtornos relacionados ao uso de substâncias, os transtornos ansiosos, que são importantíssimos que são os também. Neuróticos. O que antigamente se chamava de neuróticos, né? Na minha época era psicóticos e neuróticos. Hoje está dividido em... Hoje, a divisão, essa divisão acabou ficando no tempo, né? Existia mesmo. Mas hoje, os grandes capítulos são os transtornos do humor, depressão e transtorno bipolar, os transtornos ansiosos, que aí entra o pânico, ansiedade generalizada, transtorno do estresse pós-traumático, ansiedade social. Mas isso daí seria... Porque assim, na época era... Os neuróticos tem a ver com... uma questão ligada à realidade, né, do cotidiano. Sim. E os psicóticos, realmente, que sai da desconexão com a realidade. Então, exatamente, você chegou no ponto, que essa divisão, o avanço do conhecimento da fisiopatologia das doenças desfez essa confusão. Assim, todas as doenças
em maior ou menor grau, vão ter uma disfunção orgânica, uma fisiopatologia, ou seja, o organismo funcionando de uma forma, né, alguma coisa errada com o organismo da pessoa, principalmente aí no caso cerebral, mas não só cerebral, e vai ter também uma questão relacionada às vivências da pessoa, à psicologia, à sociabilidade, experiências de vida e assim por diante. Então, todas as doenças vão ter em maior ou menor grau isso. Algumas doenças são bastante genéticas, como, por exemplo, o transtorno bipolar, a esquizofrenia e o TOC. São bastante genéticas. Outras são bastante ambientais, os transtornos ansiosos, um transtorno que é muito ambiental, o transtorno do estresse pós-traumático, por exemplo, que está ligado àquela experiência. Porém, mesmo no transtorno do estresse pós-traumático, existem algumas características da pessoa, fisiológicas, que podem propiciar. Umas são mais susceptíveis ou outras diante da mesma experiência. Então é muito mais complexo, a coisa tem que ser holística, é tudo ao mesmo tempo, por isso que não existe mais essa separação. Entendi. Na depressão era muito comum isso, tem depressões reativas e tem depressões endógenas. Não existe mais essa divisão, existe depressão. Para algumas pessoas os fatores ambientais são mais relevantes, para outros fatores orgânicos são mais relevantes, às vezes não dá nem para distinguir muito isso. Obsessivo compulsivo ficou aonde? O obsessivo compulsivo ele era do capítulo dos transtornos ansiosos e hoje é considerado um capítulo à parte. Tá. Hoje é considerado um capítulo à parte. Eu falei dos transtornos relacionados ao uso de substâncias, os transtornos de personalidade, que a gente já comentou aqui, que são um pouco diferentes, que vêm da formação da pessoa. Que são os narcisistas. E hoje em dia o sistema classificatório mais usado tem 10 tipos de transtorno de personalidade, né? Um primeiro tipo são aqueles mais paranoicos, mais excêntricos, né? Mais ensimesmados, que é o paranoide, o esquizoide e o esquizotípico. Aí tem os transtornos do segundo cluster, chamado cluster B, que esses são os mais ruidosos nos relacionamentos, né? Que são instáveis normalmente. E aí entra o histriônico, o borderline, o sociopata ou psicopata, dependendo da classificação. E os narcisistas entram nessa categoria, esses 4 transtornos de personalidade. E aí tem aqueles que são ansiosos e medrosos, né? Que é o dependente, o obsessivo compulsivo. Então são vários. Quando fala de personalidade, todo mundo hoje em dia pensa no narcisista, né? Aliás, a gente está falando de diagnósticos da moda. Também está na moda isso. Todo mundo está falando que qualquer pessoa mais intratável que te desagradou é narcisista. Então, muito cuidado com isso também. Mas pelo que eu li, o narcisista, com exceção do narcisista mental, ele tem uma característica que se repete. Que eles todos, tem várias que se repetem, mas tem uma que é muito forte, que é a questão da traição. Em que sentido você diz? Pelo que eu tenho visto, assim, o narcisista, ele precisa da aprovação do outro. Sim, sem dúvida. É uma característica central. E aí ele precisa da conquista para continuar sendo retroalimentado. Então, ele não consegue ter um relacionamento do qual ele não traia. Então, eu não sei se são todos os narcisistas ou se é um tipo apenas específico para isso. Então, que existem alguns narcisistas... Que fala do descarte, né? Sim. É que existem narcisistas que são mais inseguros. Porque quando se fala de um narcisista, está se pensando normalmente numa pessoa arrogante, né? Numa pessoa cheia de si, mas existe... Normalmente eles têm autoestima muito baixa. Pois é. Esse perfil mais inseguro, não necessariamente ele tem esse perfil de traição, mas ele quer a todo momento reasseguramento da admiração, né, e da devoção, às vezes de uma pessoa apenas. Pode acontecer isso também. Então, mesmo quando a gente fala de algum transtorno de personalidade, dizer narcisista, psicopata, diz muito pouco. Você deve ter visto na internet aquele Sam Vaknin, que é um narcisista que ele se declarou, que é difícil, né? E ele é um cara que hoje faz palestras pelo mundo e tal, um cara, ele se assumiu, só que ele se assumiu como narcisista mental, então ele é muito intelectual, muito inteligente, mas ele fala o que os narcisistas fazem. Daí, depois que ele fez isso, né, esse Sam Vaknin, começaram vários outros narcisistas a se assumir.
E aí tem vários canais em YouTube e tal, que eles falam como que eles pensam, como eles lidam com as pessoas. Então, são depoimentos de pessoas narcisistas falando sobre isso. Adriana, eu vou te confessar, Eu te mando depois os links. Não, olha, Adriana, agradeço até, mas acho que vou pedir para não mandar, senão o algoritmo vai começar a me mandar isso e eu nem quero ver, viu? Eu acho que isso aí é uma glamorização. Existe uma banalização dos sintomas psiquiátricos, né? Como a gente conversou aqui, tem muita coisa que fica na moda, fica banalizado, né? Aí as pessoas veem os sintomas, fazem um checklist e falam, caramba, acho que eu tenho isso, aquilo, tal, esse é um lado. Mas aí você está me falando, não vi, então tô fazendo comentário em função do que você acabou de me falar. Me parece até uma glamorização agora disso. Acho que é por isso, nunca me atraiu, acho que é por isso que eu nunca recebi, o algoritmo me... Sabe, eu tenho um cuidado muito grande para a gente não banalizar temas que são muito sérios e sensíveis. Tem um pesquisador que ele é o pai da concepção moderna da psicopatia, que chama Harvey Keckley. Isso aí, quem quiser ver coisa muito séria de psicopatia, procura desse autor, o Harvey Keckley. E ele, na época da guerra do Iraque, lá, eu não lembro exatamente se era na época da guerra do Iraque, mas na época que o Saddam Hussein era presidente ditador lá no Iraque. Chamaram ele num programa de TV para fazer um diagnóstico da psicopatia do Saddam Hussein. E ele se negava terminantemente, escreveu no livro dele isso, que ele rotineiramente ele negava esse tipo, porque ele falava que isso é uma paródia da profissão médica ou do psicólogo. Então ele não se prestava a paródias, né? Então eu também procuro não me prestar. Sabe, eu sei que isso dá clique, o pessoal gosta, né? Tem gente que faz muito isso. Eu prefiro ficar com menos alcance e não me ceder a isso, sabe? Mas esse cara, ele é um cientista. Ele não é um cara que está falando por falar. Ele Bom, ele é um estudioso, além de tudo. Adriana, eu estou falando em termos genéricos, não conheço. Declarar que eu não conheço o cara, pode ser que ele faça um trabalho sério, estou falando em termos genéricos aqui, né? Claro, mas aí tem a moda que vai, como você falou, que ele é que você tem pessoas que acabam, por ser narcisista, quando você coloca uma atenção que é dada, seja por internet ou não, é um retorno para eles, é um reforço positivo. Sem dúvida alguma. Então isso reforça o narcisismo. Mas não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Lembra daquilo que a gente falou, que algumas características de personalidade, ainda que patológicas, pode levar a pessoa para onde ela quer. Uma pessoa que, qualquer pessoa inteligente, se você tem um objetivo, que você acorda e vai dormir pensando nesse objetivo, a chance de se alcançar está aí, né? E se o narcisista quer isso a todo momento, enfim, se presta qualquer papel para isso, vai conseguir um dia, né? Eu tenho um canal no YouTube, que é um canal que não é o maior, mas também não é desprezível, né? Tem lá chegando a 300 mil seguidores. Nossa, é muito bom. Bacana, um negócio que eu já estou trabalhando há 9 anos. Poxa, eu gosto, né, de audiência, eu gosto, mas todo dia, e a minha esposa é meu ego auxiliar nisso, todo dia eu penso assim, tá, mas eu vou colocar um conteúdo, aqui vai se prestar esse conteúdo, quem vai ajudar é um conteúdo sério, ou como o Harvey Keckley falava, né, será que é uma paródia que eu estou fazendo aqui, da minha profissão, uma paródia desse conhecimento, né, que eu prezo tanto. Então, eu coloco um freio. Entende? Por que eu estou falando isso? Porque eu digo, eu coloco um freio nisso. Eu quero audiência, mas não é a qualquer custo, né? Talvez para um narcisista, esse freio seja muito menos intenso ou nem exista. É porque como as pessoas ficam curiosas como é a mente deles, eles começam, alguns... Agora, o Sam Vaknin, ele é um cara realmente, como eu te falei, ele é preparado, ele não é um... Ele é... Qual a formação dele? Eu acho que ele é psiquiatra, ou ele é médico. Eu posso até checar isso, mas ele é um... Tá. É que a gente, sabe, é muito fácil a gente, em prol de um objetivo, às vezes a gente perverter algum valor que a gente tenha, né? Isso é bastante comum, principalmente quem tem transtorno de personalidade. E o único jeito para isso não acontecer é a gente desconfiar que isso está acontecendo a todo momento. Eu falo, sabe, quando você não quer cometer um determinado erro, desconfiar que ele está acontecendo a todo momento. Eu tento fazer isso, sabe? Quando eu
quando eu coloco meus conteúdos na internet. A quem está ajudando, com que propósito. Eu acho que eu tenho conseguido fazer isso. E acaba selecionando um pouco o público também. Muito bom. Olha, esse assunto é empolgante, a gente vai longe com ele, a gente deu aqui o tempo, né, de conversa. Por mim, eu ficava aqui horas falando sobre esse assunto, porque é um assunto que eu adoro. Fiz psicologia, mas se eu pudesse, é que eu não queria fazer medicina para chegar até a psiquiatria, porque é uma delícia, eu acho uma delícia esse assunto. Eu tenho todo o interesse. Mas te agradeço muito. Não sei se você quer dar alguma mensagem final para as pessoas, já que você também tem teu canal, e dar alguma mensagem. Não, eu agradeço demais o convite, papo muito legal, estou à disposição. Aí um dia aí que a equipe puder ficar, a gente fica conversando. Porque assunto para conversar a gente tem. Quem quiser me seguir nas redes é bem fácil. É psiquiatra Fernando Fernandes em todas as redes. Deixa um direct lá, deixa um recado que eu vou gostar bastante a gente manter contato. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, agradeço a vocês que ficaram com a gente até agora. Espero que vocês se inscrevam aí no canal do Fernando Fernandes, psiquiatra Fernando Fernandes, e o da Felipelli também. Até lá.